A educação à distância já é uma realidade para muitos brasileiros. Aprender sem ter que estar fisicamente nas instituições de ensino virou moda e tendência forte com a internet. Hoje você vai conhecer algumas universidades que entenderam o recado e entraram de cabeça na educação online. Na minha visão hoje, o desafio maior é a infraestrutura. E uma plataforma na internet que fez fama ao oferecer cursos virtuais das principais universidades do mundo. Education no longer is something that's concentrated among students, age 18 to 25, but is something that people continue all through their lifetime. E a gente foi aprender tudo sobre educação à distância para fazer o Mundo S.A. de hoje, que começa agora. O Brasil é um dos primeiros países do mundo no ranking de número de alunos que fazem ou já fizeram algum curso à distância. Esse cenário contribui para o aquecimento não só da educação online, mas para o setor do ensino como um todo. Nós percebemos com o último censo uma forte ampliação do número de pessoas que estudam à distância, seja em cursos formais, graduação e pós-graduação, seja em cursos informais e na educação corporativa. Nós chegamos a um número das empresas que nós pesquisamos de mais de 6 milhões de pessoas estudando à distância no Brasil, entre cursos formais e informais no ano de 2013. Falar de educação à distância hoje é essencialmente falar de educação online. A internet é o principal agente dessa nova relação entre aluno e instituição de ensino. Assim como a internet mudou a indústria da música, do audiovisual, mudou toda a nossa relação com as pessoas, ela também vai mudar a educação. A educação à distância vai fazer com que a educação fique mais barata, a educação à distância vai fazer com que a educação fique mais acessível, vai acabar com as limitações geográficas. Por exemplo, eu vou ter acesso a professores globais, que são os melhores professores num determinado tema, e na medida em que ela for se expandir, ela também vai ficar mais barata, porque você vai conseguir oferecer uma educação de altíssima qualidade para um grande número de pessoas. Entre as empresas que estão se beneficiando desse novo momento da educação está a americana Coursera. A instituição oferece cursos das faculdades mais importantes do mundo, como Harvard nos Estados Unidos ou até a USP aqui de São Paulo. So Rick, for 20 years you've been the president of Yale University, where you started working with distance learning. Now you're in Coursera. Would you say this is the future of education? Oh yes, I've been an advocate for distance learning for 15 years now. Yale started in the field back when I was president in 2000, and then in 2007 putting about 45 courses online. And so when I stepped down from Yale, a few months later Coursera came knocking, and it seemed very irresistible because I think it is the future of higher education. Funciona assim. A Coursera é parceira de 121 universidades em mais de 1.100 cursos gratuitos. Mas se o aluno desejar ter um certificado de conclusão, deve pagar um valor que varia entre $49 e $95. A Coursera, então, divide os lucros com as instituições. And is it already a profitable business? Not yet. We're getting there. Yeah, revenue is growing very rapidly, and we expect to be profitable in another year, 2 years somewhere. So could you tell me how much is the growth from when Coursera started until now? Our revenues are growing, rapidly, especially since we started grouping courses together into what we call specializations. We're up to about 15 million registered users around the world, more than 500,000 of them in Brazil. Brazil is our 4th largest market after the US and India and China. What is the profile of the Brazilian student? Use of the platform is disproportionately high in Brazil. We're not quite sure why that's so. I think there's a thirst for education in Brazil. It's clear. Brazil is also, an advancing, developing country where people are trying to upgrade their skills. So only a year ago, we signed on Unicamp and USP, University of Sao Paulo, as partners, and they're just now releasing their first content. And what's the scenario ahead? How would you guys start to get more and more revenue? What's the plan? Well, I think it's in one of the key elements here is enhancing the value of our credential. And today, in this rapid era of innovation,
the need for newly acquired skills persists. You can't rely on what you learned in college 10 years ago. You need to learn more. And this is where Coursera fills a very valuable social role by allowing people in their own spare time to upgrade their skills. Well, Coursera works with some of the most important universities in the world. How's the process of persuading them to be a Coursera's partner? We were quite successful in the first year in recruiting partners, over 50 in the first year, and they feel this is something they ought to learn about and at least try it out. So at this point, we have probably more universities asking us if they can join them than we are actively soliciting. E quanto mais universidades de prestígio entram no ensino à distância, mais credibilidade ganham os cursos online, mesmo que eles não sejam graduações de fato, mas apenas cursos livres. These are gaining acceptance as workplace credentials. There's just no need to go back to school to get a master's degree. If you want the next job on the ladder, just take a 4-course specialization to learn the skill you need. What do you think is the future of education? There's still going to be a major role for live education. There are things that live education can produce, like intense discussion around the seminar table that the technology can't provide. So the very top universities, I think, are going to survive. On the other hand, what we're going to see is education no longer is something that's concentrated among students, age 18 to 25, but is something that people continue with all through their lifetime. Thank you so much. Bye. As empresas que entenderam rápido o crescente número de alunos brasileiros interessados no ensino à distância saíram na frente. A repórter Maíra Doniti foi conhecer o modelo de negócio da Unopar, considerada a maior universidade nesses moldes do país. À primeira vista, parece uma sala de aula como qualquer outra pelo Brasil. Até seria, não fosse um detalhe. Essa fica em Breves, na ilha de Marajó, estado do Pará. Para ir ouvir, só de barco ou de avião. Mas é justamente isso que levou a Unopar a abrir um polo de ensino ali, há 5 anos. Muitas vezes nós procuramos essas localidades porque a gente percebe que não existe uma oferta de ensino superior numa determinada cidade. Muitas vezes são cidades do interior do Brasil, mas que tem uma taxa de crescimento muito grande, que precisam de uma mão de obra mais bem preparada. A empresa começou como uma faculdade presencial em Londrina. Daí o nome Unopar, Universidade do Norte do Paraná. Há 15 anos, os donos decidiram montar um modelo de ensino à distância. Hoje, o principal pilar do negócio, que pertence ao grupo Croton. Então, o aluno numa cidade do interior do Brasil, ou em qualquer uma dessas 400 cidades, ele vai, assiste às aulas presencialmente uma vez por semana. Além disso, estuda através do nosso ambiente virtual de aprendizagem. A gente tem um professor que pode estar dando aula, por exemplo, de administração de marketing, dando aula em Londrina, em um dos nossos estúdios. Esse sinal, ele é um sinal de satélite, enviado por um satélite e distribuído através das antenas para os nossos 450 polos. Então, a gente pode ter 2.000 alunos, por exemplo, no Brasil inteiro, assistindo aquela mesma disciplina, aquela mesma aula ao vivo, fazendo perguntas através da internet, tendo interação com esse professor ao vivo. A empresa não revela o faturamento. Afirma que cresce de 10% a 15% ao ano e hoje tem mais de 300 mil alunos que pagam mensalidades de R$250 a R$300. Tem custos de satélite, tem custos de telecomunicações, mas isso permite com que a gente tenha uma escala maior, portanto um custo por aluno menor, e a gente repassa isso para o aluno, ou seja, reduz isso e consegue ampliar a quantidade de pessoas que têm condições de pagar essa mensalidade. Nos últimos 3 anos, o Grupo Croton investiu cerca de R$100 milhões em estrutura. O conteúdo que os alunos aprendem deve ser o mesmo, mas cada polo é administrado por um representante, que deve arcar com os custos de construção e manutenção do lugar. Como é que uma pessoa consegue ter um polo da Unopar? Primeiro, ele precisa ter um local adequado, ele tem que ter uma capacidade de investimento nesse local. De quanto, mais ou menos? Depende, mas mais ou menos R$200 mil, R$250 mil, depende da cidade, do tamanho da cidade ou da quantidade de alunos. Vocês dão todo o material, vocês dão toda a questão pedagógica e aí vocês repassam para o dono do polo 36%. O aluno ele paga a mensalidade, 36% fica com o polo para que ele possa pagar todos os custos e ter a rentabilidade como empresário que ele é, o gestor do polo, e o restante fica com o Unopar. E é com essa verba que a gente paga o satélite, os professores, ou seja, monta toda a estrutura da Unopar. Você acha que ainda tem muito para crescer? Se a gente pensar que o Brasil tem mais de 5.000 cidades
que a Unopar está presente em 450, pouco mais de 450 delas, tem muito espaço para crescer, tem muita gente no Brasil querendo investir em educação, querendo encontrar uma melhor condição de vida, um melhor trabalho, e tem muito espaço sim para a gente crescer. Quase 60% do total de alunos do ensino à distância são mulheres. Eu fui conversar com uma advogada que já está no 3º curso e não deve parar por aí. Coisa escrita. Quando não, com a câmera desligada. O que te atraiu para o universo online dos cursos? É a facilidade, o acesso. Nós temos diversas plataformas que ajudam, inclusive na interação, por meio de vídeos, inclusive, aulas ao vivo, e a flexibilidade de horários. Então, possibilita muito, ainda mais a questão de trânsito para quem mora em São Paulo, ou grandes centros, né? Onde você faz os cursos, geralmente? Ou no escritório ou em casa. Bom, você é formado numa graduação presencial. Qual você acha que é a principal vantagem e a principal desvantagem do ensino online em relação ao presencial? A vantagem, eu creio que é realmente essa facilidade. E você tem a possibilidade de conversar com pessoas de outros estados, inclusive de outros países. E quais você acha que são as principais desvantagens? Nós somos muito ligados àquele relacionamento presencial, mas muitas plataformas têm sido desenvolvidas, tendo a possibilidade, inclusive, de aulas ao vivo. Isso já é real. Por exemplo, o Copyright X que eu fiz, que é pela Universidade de Harvard e o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, e os alunos também poderiam ele poderia escolher participar ao vivo também por meio do vídeo, ou apenas falando ou escrevendo. Então possibilita, para quem for mais tímido, não quer aparecer, escreve ou somente aparece a voz. André, quanto você pagou por esses cursos que você fez? Nada. E quanto você pagou pela sua faculdade? Um pouquinho. 5 anos pagando caro? Sim. Eu queria que você me mostrasse, então, como é que funciona esse ambiente online. Pegar como exemplo o último curso que eu fiz, que foi o Copyright X, que permite o acesso a uma universidade internacional reconhecida, né, Harvard. Quer dizer, é uma instituição que você não teria acesso normalmente. Além de os custos, né, algumas pessoas conseguem bolsa, mas tem todo um custo de hospedagem, locomoção, além do processo seletivo. Teu nome, teu e-mail, a cidade onde você está. Isso. Em algumas escolas de ensino à distância, os cursos são pré-gravados e o aluno escolhe quando quer assistir. Esse da Andréia é ao vivo. As aulas ocorrem com hora marcada, como em um curso presencial, mas a experiência é bem diferente. Então você pode comentar, escrever, ou ligar a câmera. O aluno escolhe o método de interação que ele quer ter, não só com o professor, mas com o aluno também. E o seu professor é o Aleixo. Isso. Boa tarde, Aleixo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Causa alguma estranheza para você não ver os alunos com quem você está falando? É um pouco estranho, mas por outro lado a interação que acontece aqui por meio do chat ou até por meio de áudio e vídeo, né, no formato tradicional, porque por uma questão de interação direta, o aluno pode falar nesse chat que fica no canto da tela por meio de texto. Você fica mais à vontade dando aulas presenciais ou dando aula na internet? Eu acho que são experiências diferentes. Eu acredito muito no futuro da educação online, porque a gente consegue chegar ao aluno exatamente onde ele está. Nesse curso Copyright X, assim como outros cursos, a gente tem alunos de todo o Brasil, em alguns casos até alunos de fora. Então, o enriquecimento que essa experiência traz do curso online, na minha opinião, supera eventuais adversidades ou desafios de não ter o aluno presencialmente ali. Muito legal, muito obrigada. Eu vou deixar vocês agora fazerem essa aula. Estou vendo uma dúvida do André aqui, Aleixo. Qual o impacto dos novos modelos de negócio nos direitos autorais? E depois do intervalo você vai ver. Vocês acham que o aluno virtual ele está mais a fim de aprender do que o aluno presencial? As empresas espertas já estão sacando isso, vendo que a pessoa que se forma num curso à distância se organiza melhor, gerencia melhor o tempo, sabe trabalhar em equipe.